Fundamentos da Gnosis. 11ª Conferência. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Mensagem à Juventude Gnóstica. Discurso proferido na abertura do Congresso Juvenil de Guadalajara, México, em 1976. Revisão das conferências contidas nas gravações originais. Conferência totalmente revisada da gravação original. Jovens gnósticos, dirijo-me a vocês. Com infinita alegria vejo aqui uma enorme representação da juventude gnóstica revolucionária pan-americana. Há muito tempo venho trabalhando com o propósito de agigantar todos esses grupos juvenis, das distintas repúblicas irmãs da América e de todo o mundo. Inquestionavelmente, o gnosticismo universal se estende por toda a face da Terra. Os jovens gnósticos, com a tocha da sabedoria na mão, lançaram-se a uma luta sem limites. São estes jovens os porta-vozes da palavra logóica que ressoa em todos os âmbitos do universo, maravilhosamente. O verbo gnóstico juvenil arde intensivamente em todos os rincões do mundo. A juventude, valorosa como sempre, abre os caminhos para uma nova civilização e uma nova cultura. Colocamos na juventude todos os nossos anelos e toda a nossa inspiração. Obviamente, o verbo gnóstico juvenil há de incendiar a velha Europa, há de resplandecer nas terras asiáticas e também brilhar uma vez mais nas pirâmides do Egito. O verbo gnóstico está sendo chamado para transformar, por meio da juventude, a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo ou casta. O verbo gnóstico corre como um rio de ouro sob a espessa selva do sol. A juventude sempre tem iniciado novos ciclos históricos, desencadeando transformações que, em sua época, realmente, chegaram a espantar aos velhos. A juventude gnóstica resplandece entre as colunas gregas, entre os mistérios do Egito, nas pirâmides do México e também nos templos austeros dos antigos tempos. O verbo gnóstico juvenil, em uníssono com a harmonia cósmica, vibra em tudo o que é, em tudo o que há sido e em tudo o que será. A vitalidade ardente da juventude gnóstica revolucionária pan-americana está, neste momento, empenhada em uma luta de morte contra tudo o que é degenerado, contra tudo isso que já entrou em franco estado de decadência. Na juventude gnóstica estão representados os valores transcendentais do ser. Na juventude gnóstica brilha e palpitam a força guerreira de Marte, a sabedoria de Mercúrio e o resplendor do Sol. São os jovens gnósticos, precisamente, aqueles que desembainham a espada contra todos os preconceitos da época. Eles levantam a taça vitoriosa para brindar por uma nova civilização e uma nova cultura. A juventude gnóstica, neste momento, encontra-se entre o dilema do ser e do não ser da filosofia. Um passo atrás e estaríamos perdidos. Os esquadrões resplandecentes do exército juvenil gnóstico se movimentam fazendo estremecer a terra, através dos distintos países centro-americanos, sul-americanos e norte-americanos. Neste momento, os jovens gnósticos são os heróis da nova civilização, os paladinos da grande causa e os colossos que se lançam contra as trevas da ignorância. Com alegria estamos inaugurando este Congresso Gnóstico Juvenil para estabelecermos as premissas da batalha. Aqui há de resplandecer o pensamento juvenil através dos provérbios brilhantes e luminosos dos jovens que desconcertarão os traidores desta época, ante o veredito solene da consciência pública. A juventude gnóstica revolucionária pan-americana, brilhante, resplandecente, colossal e imponente deve, aqui, definir posições, aclarar conceitos, traçar planos para a batalha. A juventude tem em sua palavra o verbo que confunde os tiranos e a espada da vitória. Jovens gnósticos revolucionários, em nome do bem, da verdade e da justiça, declaro, com alegria, aberto este Congresso Gnóstico Juvenil. Com o diretor de debates vocês terão outro jovem para ajudá-los. Quero referir-me, enfaticamente, ao nosso irmão J.R. Ele estará aqui para representar os mestres do movimento gnóstico cristão universal. Não seremos nós, os velhos, que estaremos à frente desse debate. Queremos que os jovens, por si mesmos, aprendam a marchar com passo firme e decidido até o triunfo universal. Jovens, desta tribuna da eloquência, dou-lhes minhas imensas felicitações. Que a paz do Espírito resplandeça em seus corações. Mensagem à juventude. Paz inverencial. Da sede patriarcal do México, fala para todos vocês, Samael A1 Veor.
Queridos irmãos gnósticos, precisamos compreender urgentemente que é chegada a hora em que se torna necessário começarmos a trabalhar em harmonia com os adeptos da fraternidade da luz interior. Precisamos compreender que nós não estamos interessados em fundar uma escolinha jamais. Nosso trabalho, determinado pelos irmãos da fraternidade oculta no mundo causal, tem como objetivo a formação de um poderoso exército de salvação mundial. Vivemos um período crítico e muito difícil, estamos ante o dilema do ser ou não ser da filosofia, um passo em falso e fracassaremos. Entender isto é difícil quando se está completamente envolvido pelos conceitos exclusivistas de escolas e receitas. A grande catástrofe que transformará completamente a face geológica do nosso planeta já está às portas. É indispensável formarmos o exército de salvação mundial. Assim como na Atlântida e na Lemúria, onde grupos seletos de pessoas que foram salvos das águas, de igual modo, nesta quinta raça raiz, grupos de pessoas serão salvos, de forma secreta, para formarem o núcleo da futura sexta raça raiz. Eis o motivo essencial com o qual se ocupam todos os adeptos da fraternidade oculta, os governadores do destino do mundo. Quando se entende esse tipo de preocupação, que não é normal ou comum e que se relaciona com os acontecimentos mundiais atuais e com o que está para acontecer, então, demonstra-se que se ama, verdadeiramente, a grande causa e, inevitavelmente, coopera-se. Temos que ser sinceros com nós mesmos, levarmos a mão ao coração e reflexionarmos. Os dirigentes dos lumisiais deverão ser suficientemente inteligentes para perceberem que precisamos da juventude gnóstica, através da qual podemos abrir uma brecha para o futuro. Há uma diferença entre os jovens e as pessoas de mais idade. Evidentemente, os velhos já estão cansados, com suas mentes condicionadas pelo passado e a compreensão petrificada entre muitas estruturas, preconceitos, normas fixas, juízos e temores mais ou menos infundados. Muitas de suas experiências, embora verdadeiras, não obstante correspondem a um passado diferente e nada tem a ver com a conjuntura em que vivemos agora. Falando francamente, descobrimos que as pessoas idosas representam um passado, razão pela qual precisamos de gente nova dentro do gnosticismo, capaz de forjar um mundo diferente. Somente pessoas jovens têm coragem, energia, força de ação e reservas vitais suficientes, nas suas mentes, nos seus corações, nas suas funções sexuais, para começarem a luta, abrirem caminhos novos, e com coragem e eficiência, bem utilizadas, formarem um exército de salvação, imprescindível, neste momento tão difícil. Se os irmãos diretores de lumisiais compreendessem que não estamos criando mais uma escolinha, em vez de atrapalhar os jovens, o que, entre parênteses, é absurdo, o que melhor fariam seria ajudá-los. Os jovens gnósticos são filhos do movimento gnóstico e é absurdo vê-los como estranhos, seria como se um pai visse seu filho como um estranho. Os jovens gnósticos, como filhos do nosso movimento gnóstico, devem ter uma certa liberdade para que possam avançar dentro da nossa organização gnóstica. Infelizmente, tem havido muita incompreensão por parte de muitos diretores gnósticos que querem dirigir a juventude. Eles não se deram conta de que suas velhas opiniões, preconceitos e temores chocam-se com a realidade do momento e de que, nessas condições, tudo o que conseguem, ao tentar dirigir os jovens, é cortar-lhes as asas, prendê-los no passado, rotulá-los com velhos nomes, enchendo-os de conceitos ancestrais e temores absurdos. De modo algum convém influenciar ou constranger as mentes jovens. Inegavelmente, se nós não prestarmos a devida atenção a este problema, vamos nos degenerar em uma seita a mais, como tantas outras, tendo como seguidores 3 ou 4 velhos. É necessário que se compreenda isto, sobretudo quando se quer fazer algo mais que uma simples seita, quando se deseja cooperar com o Sol e se quer trabalhar de acordo com os planos da fraternidade da luz interior. Precisamos ser absolutamente sinceros com nós mesmos se não quisermos estorvar, obstruir ou obstaculizar o avanço do movimento gnóstico no futuro. Sabemos muito bem como os nossos gostos podem atrapalhar, porém, a juventude tem que se impor a qualquer custo. Não queremos, com isto, dizer que os jovens devem faltar com respeito aos velhos, nem que não respeitem as leis, pois isto seria errado e absurdo. Apenas estamos explicitando que os jovens devem ter certa liberdade para que possam agir com inteligência pela grande causa. Se vamos formar um exército de salvação mundial, não será com pessoas idosas que o faremos. Nas pessoas velhas o cérebro já está desgastado, não é como um cérebro jovem. Não que devamos subestimar os velhos, isso seria absolutamente contrário ao corpo geral da nossa doutrina gnóstica, seria paradoxal e absurdo.
Por isto, é vital que tenhamos muita compreensão nesta questão. De modo algum podemos concordar com os conflitos entre os jovens e os velhos. Dentro do movimento gnóstico, isso seria o máximo do absurdo, perdendo-se totalmente o sentido da fraternidade. O que precisamos é de mais compreensão por parte dos mais velhos. O velho crê que seus conceitos são melhores, que seus julgamentos são mais justos, que seu medo se baseia em fatos reais, e desta forma, com sua mente condicionada, atrapalha e impede o desenvolvimento do movimento gnóstico cristão universal. Os velhos, dentro dos lumisiais, devem trabalhar intensamente, sobretudo abrir novos lumisiais, multiplicando-os por todas as partes para agigantar nosso movimento gnóstico. Todavia, sempre pensando nos filhos, nos jovens, olhando-os com amor. Ao invés de atrapalhar-lhes os sonhos e ajudá-los, precisam pensar na necessidade que temos de trabalhar de acordo com os planos da fraternidade de luz interior. Se agirem assim, se forem reflexivos, tudo seguirá maravilhosamente. Quanto aos jovens líderes que regressam agora a seus países, depois de uma temporada aqui no México DF e também em Guadalajara, onde foram apresentados e atuaram em grupo, não podemos deixar de prever grandes tempestades. Obviamente, tem que ser assim. Não obstante, isso poderia ser evitado se houvesse mais compreensão por parte dos mais velhos. Infelizmente, parece que os mais velhos se propõem a dificultar a vida dos jovens, a estorvá-los e frustrá-los. Esse modo de agir é próprio dessas escolinhas e seitas de 3 ou 4 anciãos magros, caducos, para falar entre parênteses. Esse tipo de conduta prova que não entendem o que é formar um exército de salvação. Esse tipo de comportamento demonstra incompreensão por parte dos nossos diretores e irmãos do movimento gnóstico cristão universal. Tal comportamento mostra que alguns dos guias do nosso movimento gnóstico ignoram que se trata de um novo êxodo, assim como vocês estão escutando, que primeiro divulgará o ensinamento gnóstico maciçamente por todo o planeta e, depois deste objetivo ter sido alcançado, haverá um processo, um tempo de fermentação mística ou crística. A terceira etapa, que é bastante interessante, será através do novo êxodo, contando com as melhores pessoas do Exército de Salvação Mundial. Esse êxodo se dirigirá para um certo lugar secreto, antes da catástrofe final. Consequentemente, a formação deste exército de salvação é indispensável para o estabelecimento da sexta raça raiz. Esse núcleo que será salvo constituirá, realmente, a futura sexta grande raça. Quando se compreende a necessidade de formar o exército de salvação, então se evita tolher os jovens, ao contrário, procura-se cooperar e também ajudá-los. Felizmente, também existem velhos maravilhosos, com corações jovens, velhos que cooperam com os jovens. São velhos que pensam e trabalham perfeitamente com os jovens e de forma alguma causam empecilhos ou frustram os sonhos dos jovens, o que é grandioso. Tais velhos são dignos de admiração porque entendem e são compreensivos. Dessa forma, quando estes jovens gnósticos regressarem a seus países na América Central, faço um apelo sincero, de coração, a todos os diretores gnósticos dos países centro-americanos a fim de que compreendam os objetivos da Fraternidade Branca Universal. Não me agradaria de forma nenhuma, como presidente fundador deste grande movimento, que houvesse disputas entre jovens e velhos. Não me agradaria que estes jovens que regressam triunfantes, cheios de esperanças e com disposição para o trabalho na grande causa, se vissem impedidos pelos mais velhos. Certamente, os mais idosos se transformariam em inimigos dos adeptos da fraternidade da luz interior. Presinto, repito, que ao regressarem estes jovens à América Central, com ânimo para trabalhar, vão se deparar com tantas dificuldades e preconceitos, sistemas e temores dos velhos, que vão querer reprimi-los como sempre, que vão colocá-los à margem do movimento gnóstico e, então, estes jovens, que por dentro ardem com anelo de trabalhar pois, não sendo santos, da mesma forma que ninguém neste mundo é, reagirão de forma desagradável. Tudo por culpa de pessoas arcaicas. Os velhos devem ser um pouco mais compreensivos. Aconselho-os a deixarem de lado todas essas normas rígidas e preconceitos acerca do que fazem os jovens. Ao invés de viverem como anciãos, que procurem rejuvenescer suas mentes e seus corações, trabalhando harmoniosamente com os mais jovens e com os que estão lutando para a formação do grande exército de salvação mundial. Aos jovens se deve dar liberdade de ação pois eles consideram o movimento gnóstico cristão universal como base, são os filhos do movimento e agem de acordo com os princípios revolucionários gnósticos.
Os jovens amam o movimento gnóstico e, por conseguinte, nada de frustrá-los. Não lhes cortem as asas, não os prejudiquem nem os decepcionem, porque isto seria atentar contra os planos da fraternidade oculta. Não há necessidade de os mais velhos criarem problemas, eles devem deixar que seus filhos, os jovens, trabalhem, dando-lhes a liberdade de agir segundo os planos da fraternidade da luz interior. Os jovens já programaram maravilhosamente tudo o que vão fazer no futuro, estudaram devidamente todas as regras e princípios segundo os quais agirão. Isso não prejudica a gnosis, ao contrário, ajuda o movimento gnóstico a tornar-se maior e mais forte, porque os jovens lideram, vão à frente, abrem brechas. Os jovens sempre iniciam as novas civilizações e culturas. Os velhos, ainda que queiram, não podem, porque seu cérebro já está cansado e desgastado. Infelizmente, os velhos não entendem isto, creem que seus conceitos são os melhores, pensam sempre no passado, não veem o presente, olham a atualidade com as lentes do passado e, com isso, oprimem e tolhem a liberdade dos jovens. Oxalá as tempestades que estamos prevendo, aqui na sede patriarcal, não aconteçam, que os velhos não atrapalhem os jovens. Quanto aos jovens, que se limitem a trabalhar, porque a sede patriarcal do México terá que se consolidar com eles, dando-lhes força e ajudando-os. Os jovens são a esperança do amanhã e neles está a possibilidade de formação do exército de salvação. Os velhos devem lembrar-se de que, quando foram jovens também estavam cheios de esperança, e não gostavam de ser oprimidos, subjugados, escravizados ou reprimidos. Assim, nesta gravação, quero pedir aos velhos pelo que mais queiram e amém, que deem liberdade aos jovens, que não obstaculizem seus anelos nem criem problemas, não é certo fazer incêndios. Infelizmente, se os velhos se opõem à marcha revolucionária dos jovens, criam incêndios e problemas que prejudicam a grande causa. Com a atuação desses jovens, com suas lutas e iniciativas que se irão efetivar na América Central, teremos muitos incêndios ou problemas. Tomara que isso não ocorra e que os velhos possam compreender essa questão. Nós, aqui na sede patriarcal do Movimento Gnóstico Universal Cristão, jamais estaríamos contra os velhos, apenas pedimos e suplicamos a eles que não prejudiquem os jovens. Nós amamos os velhos e a todos porque, afinal, somos todos irmãos e formamos uma grande família. Os velhos também têm direito de lutar para formar o movimento gnóstico e trabalhar pela grande causa, porém, devem ser compreensivos, devem ter inteligência para perceber o momento difícil em que nos encontramos, precisam entender que, às vésperas do grande cataclismo, temos que formar o exército de salvação mundial e que, para isso, precisamos de gente nova, corajosa e ardente. De modo algum quero que os velhos se aborreçam conosco, porque os amamos também, no entanto, precisamos de compreensão. Com esta podemos realizar prodígios e maravilhas. Não está certo temermos os jovens, precisamos eliminar esses medos infundados. Os jovens também devem trabalhar inteligentemente, de acordo com a ordem estabelecida e com os regulamentos, contudo, que sigam ordenadamente. Não é justo temermos os mais jovens, pois não farão mal algum ao movimento gnóstico. Como poderiam fazer mal ao próprio movimento gnóstico se são seus filhos? Eles amam o movimento, pois são filhos do movimento. Os velhos devem olhar para os jovens gnósticos como filhos, e em vez de frustrá-los e prejudicá-los, precisam auxiliá-los em todos os seus empreendimentos. Faço, pois, um apelo a todos os irmãos mais velhos, que não criem problemas à grande luta que os jovens gnósticos vão empreender.